campeonato. Hoy hay que pensar por el campeón. El campeón no piensa en fútbol, piensa em ganar. Hoy hay que ganar. Que fútbol? Hoy hay que ganar. Tá virando um filme meio repetido, assim, o Flamengo? Tá virando algo que a gente... Esse é um ponto. Oi? Esse é um ponto. Vai mal no primeiro semestre, Então, mas crise, demite porque técnico... Você também não pode descartar essa rapaziada, esse grupo. É um grupo que reage, né? Reage. E é porrada aqui, é porrada ali, é demite treinador, é crise. Ah, tem fulano brigando com ciclano, não sei o que, e daqui a pouco... Bum, reage, encaixa e começa a galopar. Eles passam a assustar os adversários. E aí os adversários, quando o Flamengo de novo, será que os caras vão voltar de novo, vão reagir? Como é que... Você enfrentar o Flamengo há 2 semanas atrás era de um jeito, e agora? Né? Você tem que já ter 2 passos atrás para poder entender o que está acontecendo, começar de alguma forma a ter que tirar espaço de um de outro. Os caras voltaram a jogar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flamengo, pelo ranking mundial da Federação de Estatística e História do Esporte, Flamengo é o 3º colocado, somente atrás do Real Madrid e também do Manchester City. Lembrando que o Manchester City só está na frente do Flamengo por causa de 1 ponto em relação a esses dados. Falando sobre Alain e De La Cruz, os dois estão pistolas, os dois estão boladões, porque os clubes não o liberam para o time do Flamengo, não aceitam a proposta rubro-negra e os dois continuam batendo o pé e querendo o futuro vestindo o vermelho e preto. Falando sobre Vinícius Júnior, merecidamente ele vai ganhar uma série na Netflix e o nosso Rei Zico está de casa nova. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação Rubro-Negra, a Federação Internacional de Estatística e História do Esporte, revelou o ranking de 2022 para 2023, né? Porque eles fazem esse ranking, eles começam quando começa as competições europeias, né? Que é no meio do ano. Então, de junho de 2022 até junho de 2023, eles fizeram um levantamento onde coloca o Flamengo como 3º melhor time do mundo. Eles fazem uma base de dados gigantesca e esses dados têm valores, né, para competições internacionais, para competições nacionais, e aí eles fazem esse ranking. Vamos lá mostrar para vocês os 10 primeiros, mas é bem legal a gente ver o Flamengo nessa situação. Porque o Flamengo é um time ali que tá começando o ano sempre ali capengando e no meio do ano ele embala. Imagina se ele tivesse embalado já desde o começo do ano em relação a 2022 e também a 2023. Vamos lá abrir aqui o ranking para vocês saberem do primeiro até o 10º. O primeiro é o Real Madrid com 313 pontos. O segundo é o Manchester City com 279 pontos. Com 1 pontinho a menos, o Flamengo está na 3ª colocação com 278 pontos. Aí vem o Benfica em 4º, a Inter de Milão em 5º, o Al-Ahly com a 6ª colocação, o Manchester United na 7ª, o Porto na 8ª colocação, o Napoli na 9ª e o Bayern de Munique na 10ª colocação. Então, único clube brasileiro nessas estatísticas, nessa federação, nesse ranking, é o Flamengo. E a gente fica feliz, né? Porque a gente gosta de ver o nosso Mengão sempre no topo do mundo ou ali próximo, né? Lembrando para vocês que o Flamengo é o único time fora da Europa que está ali no top 30 em relação à parte financeira. Se eu não me engano, o Flamengo é 26º. Então a gente fica feliz vendo o crescimento do Flamengo, vendo os títulos sendo conquistados ano após ano. E é isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. É muita onda que a gente está tirando, só que a gente tem que manter o pé no chão e manter o pé no chão para ganhar mais títulos, para a gente fazer a nação rubro-negra cada dia mais feliz. E nação rubro-negra, a jornalista Raíssa Simplício, ela atualizou a situação do Nicolas de La Cruz e afirmou que a staff do atleta vai forçar a barra, vai tentar de qualquer jeito a liberação dele para o time rubro-negro em relação à posição da diretoria do River Plate sobre a venda dele. Eles vão forçar a barra, vão fazer de tudo para ele poder jogar no time do Flamengo. Até porque, quando ele renovou o contrato com o River Plate prometeu que essa renovação de contrato, quando chegasse uma proposta, ele quisesse sair, o River Plate iria liberar ele caso a proposta fosse boa. E a proposta para o River Plate aceitar é de em torno de 8 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Com isso, a staff e também o atleta entendem que esse é o momento correto para ele poder sair.
Mas em contrapartida, o River Plate entende que não é bom reforçar um rival que não gostaria de reforçar o time do Flamengo, e isso porque eles ganharam ali do Fluminense, continuaram com bastante chances na Libertadores da América, então eles postergaram ali uma resposta. Só que o atleta não quer ficar no time, e a gente sabe que quando o atleta não quer permanecer no clube, dificilmente ele permanece. E parece ser o caso do Nicolás de la Cruz, um jogador que, na minha opinião, cairia bem no elenco rubro-negro, mesmo com esses problemas que ele teve físico, mas a princípio ele está totalmente recuperado. E é um jogador que preencheria muito bem o lugar do Arrascaeta quando o Arrascaeta não tivesse condições de ir a campo. É um jogador novo e a gente ainda pode lucrar com ele no futuro para uma venda para a Europa. A verdade é a seguinte, a melhor proposta já feita por ele é do time rubro-negro. E o River Plate fica nessa situação de não querer liberá-lo. E aí a gente vai aguardar, espero realmente que esse desfecho seja favorável para o jogador, que já fechou ali um acordo com o time do Flamengo em relação a salários, em relação a tempo de contrato. Só que o maior empecilho realmente é o River Plate. Vamos ver se essa forçação de barra, se esse peitar aí da staff do atleta em cima do River Plate, se vai ter algum efeito. A proposta do Flamengo é boa. A maioria da torcida do Flamengo enxerga com bons olhos a chegada dele e principalmente o De La Cruz vê no time do Flamengo um time com totais capacidades para ganhar títulos, para alavancar ainda mais a carreira dele e, no futuro, ele poder se transferir para algum clube europeu, caso assim ele receba uma proposta que seja vantajosa, tanto para o Flamengo quanto para ele. Então, o principal objetivo dele, da staff dele, é conseguir essa liberação do River Plate. E aí você me responde, você gostaria de ver o Nicolás de la Cruz vestindo o vermelho e preto? E nação rubro-negra, como tá voando alto o nosso Vinícius Júnior. Eterna cria do ninho do urubu, eterno rubro-negro de coração. E agora, assim como aconteceu com o Neymar, ele vai ganhar um documentário na Netflix, abordando ali o começo da sua carreira, né, até ele chegar ao Real Madrid. Isso vai passar pelo Flamengo, a infância dele, e depois no Real Madrid, lógico, abordando também esses casos aí de racismo que aconteceram com ele, que ainda acontecem, que é um caso ali de polícia, né, e espero que a Liga lá da Espanha ela se posicione de uma forma mais infusiva, né, do que aconteceu nas últimas vezes. Isso porque a torcida espanhola pega no pé dele por causa da cor da pele. Uma coisa ridícula, né? Ainda mais para um país que se diz primeiro mundo, se diz de pessoas inteligentes. Isso realmente não é uma atitude de pessoas inteligentes. E aí ele vai ganhar esse documentário que vai estrear no ano de 2025. Então já está sendo feito, né? Vai demorar um tempinho, mas quando chegar ele vai ser o segundo jogador brasileiro na história a ter um documentário na Netflix. Lembrando que teve o do Neymar na Netflix, no Globoplay. Teve aquele do Gabigol, né, que ele até ficou meio bolado, né, pelo final ali do documentário, de botar aquela situação quando ele estava no cassino, na época da pandemia. Mas é isso, galera. Parabéns, Vinícius Júnior. Você merece. A nação rubro-negra, mesmo depois de você ter saído, continua te acompanhando e torcendo para dias cada vez melhores para você. E em breve, com certeza, será o melhor jogador de todo mundo. E nação, assim como o De La Cruz, o Alan tá boladão com a situação da negociação entre Flamengo e Atlético Mineiro. Isso porque, assim como o De La Cruz já acertou salário com o Flamengo, tempo de contrato, e a gente sabe que o Galo tá devendo a Deus e o mundo, tá devendo até as próprias calças. E por isso que os investidores do Atlético Mineiro batem o pé e querem a venda para o time do Flamengo. Só que tem uma ala da diretoria, né, que não tem nada de compromisso com a parte financeira deles, que entendem que reforçar um rival não é bom. Então o jogador tá chateado, segundo o coluna do Flamengo, tá querendo uma definição o mais rápido possível, até porque ele tava com esse problema na coluna, está em fase ali de transição, né? Já foi liberado pelo DM, mas a gente sabe que quando o jogador fica muito tempo parado, ele precisa de um tempo para pegar aquele ritmo de jogo, se readaptar aos gramados. E ele entende, segundo o coluna do Fla, que isso seria excelente no time do Flamengo, para ele já ir treinando aqui no time do Flamengo, ainda mais visando esse tempo aí de paralisação do Campeonato Brasileiro, né, por causa da data FIFA, e ele não entende o porquê que o Atlético Mineiro não o libera.
já que ele já conversou com a diretoria, a staff dele já conversou também, eles querem vir para o time do Flamengo, e o Atlético Mineiro está devendo valores ali, né, em relação à premiação, e está devendo também mais de R$1,5 bilhão de reais. E é complicado, né? Fica o Atlético não querendo reforçar, mas devendo a Deus e o mundo, o jogador querendo vir. E é o que eu disse em relação ao De La Cruz. Quando o jogador quer vir, dificilmente o clube consegue segurá-lo. Em relação ao Atlético Mineiro, a proposta foi excelente, né? 7,5 milhões de euros, mais R$1,5 milhão de euros por metas batidas, totalizando assim quase 50 milhões de reais. E é por isso que os investidores que botaram dinheiro no Atlético Mineiro querem a venda do jogador. Porque eles querem também ver ali uma contrapartida, né, para o clube começar ali a pagar suas dívidas, né, se acertar um pouco na parte financeira. Já que desse jeito eles vão acabar cruzeirando. A ação rubro-negra, segundo o jornalista Gabriel Váquer, que ele é do site Notícias da TV, ele afirmou que nessa última segunda-feira o Zico assinou um contrato e o nosso rei está de casa nova. Ele que era da Band Esportes, apresentava um programa ali de entrevistas, agora ele assinou com a Jovem Pan Esportes, que realmente é outro patamar, né? A Jovem Pan Esportes tem tido números assim absolutos no YouTube e vem ali ser uma casa com maior exposição para o Zico, né? Vamos abrir aspas para o que disse o Zico após assinar o contrato. É um prazer poder levar a resenha do Galinho para a Jovem Pan News. A ideia é consolidar ainda mais o projeto, atingindo novos públicos e ampliando as nossas pautas. Com o apoio da Clefer, estou tirando do papel nesse momento uma estratégia bem definida e consolidada para a minha carreira. E este é um dos passos do novo marco da minha trajetória profissional. É isso aí, galera. Estamos felizes porque se o nosso rei Zico está feliz, a nação rubro-negra também fica com um sorriso de orelha a orelha. Tomara que dê tudo certo, Zicão, porque agora você vai ter uma casa com uma exposição muito maior. E a gente sabe a sua competência e o seu caráter em relação aí ao seu trabalho, dentro de campo e agora também fora de campo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.